A nossa conversa de hoje é sobre transtorno de déficit de atenção com a psiquiatra infantil e da adolescência, Adriana Pereira. Adriana, esse remédio que tem que ser tomado, ele deixa alguma sequela? Essa é a grande preocupação dos pais quando chegam a esse diagnóstico. E agora? Vai ter que tomar um remédio para a vida toda? E quais serão as consequências? Este remédio ele tem alguns efeitos colaterais que inclusive preocupam. Um deles é a queda do apetite, então a criança acaba perdendo peso. Já aconteceu alguns casos de, inclusive, inviabilizar o uso dessa medicação. Hoje em dia a gente tem alguns macetes até farmacológicos para evitar isso. Então isso com o tempo faz com que a criança possa não ter um crescimento esperado para a idade. O que a gente faz? A gente dá as pausas do fim de semana, feriados e férias, para compensar talvez esse déficit de crescimento. Eu, particularmente, atendendo crianças já há algum tempo, nunca tive nenhum caso de uma criança que deixou de crescer, embora esteja constando lá na bula que a substância possa diminuir o ritmo de crescimento. Ele causa dependência? Então, ele é utilizado de forma abusiva, muitas vezes pelos caminhoneiros que querem ficar acordados. Sim. Alguns poucos já descobriram que aspirando essa medicação, quando macerada, ela tem um efeito semelhante à cocaína, então ela acaba sendo controlada pelo risco de dependência quando o uso não é medicamentoso, né? Não é prescrito por um médico. Também nunca vi nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto com déficit de atenção dependente de Ritalina. O que acontece é que a criança melhora quando ela está sob efeito da medicação, porque os sintomas remitem e ela fica melhor. Ou seja, é uma medicação que, se tomada, a criança vai ter uma melhora no desempenho dela, mas ela tem um número X de horas em que ela funciona. Exatamente. É simplesmente para coibir o sintoma. O sintoma, ele não é curativo. Isso é importante Entendi. que fique claro, né, para as pessoas, porque elas vêm talvez com a ilusão que vai tomar um remédio 6 meses, 1 ano e está curado. E muitas vezes vai ser remédio para usar ao longo da vida. Uma medicação, pelo menos os psicoestimulantes estão no mercado desde 1958, então já tem estudos suficientes mostrando segurança, tolerabilidade e eficiência desses medicamentos neste transtorno. Agora, como é que nós podemos reconhecer, por exemplo, um adulto com transtorno de déficit de atenção? Falamos bastante da criança, né? Como é que a gente pode reconhecer o adulto? É aquele adulto que muda muito de emprego, ele nunca está satisfeito, então ele começa um projeto, quando ele passou a fase mais difícil, ele desiste. Eu tenho recebido muito adulto jovem que já começou 3, 4 faculdades e acabou largando na metade, porque ou não conseguiu acompanhar ou não era aquilo que queria. Em geral, eles têm muito rompimento de relacionamentos afetivos, são atrapalhados, recebem muita multa porque não presta atenção na sinalização ou no semáforo. É aquele adulto desorganizado, esquece de pagar as contas em dia, muitas vezes. No trabalho a mesa é toda bagunçada, ou está sempre inquieto, interrompendo os outros adultos, porque alguns continuam hiperativos até a vida adulta. Mas, em geral, a marca maior é aquele que não para no emprego ou não para em relacionamentos. Ele está sempre mudando, buscando algo novo. Isso no caso do transtorno com a hiperatividade. E no outro? No desatento também. Também? Ele acaba não se encontrando muitas vezes profissionalmente, porque ele não se vê capaz de fazer aquela função. Então é como uma pessoa super inteligente, com uma alta capacidade, não conseguir concluir, por exemplo, um nível universitário. E acabar indo trabalhar num emprego muito aquém das suas habilidades. E aí o risco é que com isso ela possa ser levada a beber ou ter outro... É muito comum a dependência química nesses pacientes, tanto por uma insatisfação, como até com uma busca secundária mesmo. Eles começam a ver que a cocaína, por exemplo, melhora a atenção. Eu já tive adultos que falavam assim, quando eu cheirava, eu ficava centrado. E isso abre portas para cada vez mais grave o uso aí dessas substâncias. Claro. Também, eu trabalhei na FEBEM uma época e lá é muito alta a incidência desses meninos com problemas de comportamento. Então começa aquela trajetória, mau desempenho escolar, mau comportamento, expulsão, uso de droga, criminalidade. E isso poderia ter sido evitado se na escola, no comecinho, já tivesse sido identificado essas crianças como hiperativas. Muitos problemas poderiam ter sido amenizados. Olha que interessante. Então existe uma associação, já tem estudos mostrando adolescentes que não são tratados de déficit de atenção indo para o maior consumo de drogas e, consequentemente, a criminalidade. Agora, quais são os alertas que nós podemos deixar para os pais, por exemplo? Como que eles podem identificar? É aquela criança que sempre tem uma motilidade muito maior que os outros filhos ou as outras crianças da mesma idade. Então é aquela criança que atrapalha, que fala demais, que não para quieta, que a escola sinaliza, olha pai, procura ajuda porque ele é muito agitado.
né, ou está tendo alguma dificuldade no aprendizado. Muitas vezes isso é interpretado como preguiça, má vontade ou desinteresse. Sempre buscar ajuda, porque possa ser que essa criança tenha esse transtorno que é tratado com grandes benefícios ao longo da vida e melhor qualidade de vida para essas crianças. Entendi. São crianças que, se medicadas, terão um desempenho normal? Com certeza. Assim, com a medicação, a criança fica normal? Fica como as outras crianças? Fica como as outras crianças, elas melhoram muito o desempenho em pouco tempo. Então é comum a gente atender a criança num dia, 4 semanas ela volta, sendo elogiada, o caderno mais bonito, os pais felizes porque a criança está melhor. Né? Então, procurar ajuda. Sempre tem aquele primeiro impacto, né? Os pais chegam primeiros assim, muito assustados, porque em geral eles são aterrorizados pela escola, vem buscar teu filho porque ele está brigando, vem buscar porque hoje ele está atrapalhando a sala de aula, ou a professora chama teu filho é preguiçoso, precisa pegar no pé. Então, em geral, eles chegam pra gente muito esgotados. E também com essa coisa, né, de preguiça, né? Na verdade, existe um estigma muito grande, existe, né? A criança desatenta, ela passa por preguiçosa, e a criança hiperativa, impulsiva, é a criança mal educada e sem limites. E aí os pais vêm com muita culpa. O que é que eu estou fazendo de errado? E muitas vezes nada está sendo feito de errado. Eles estão dando limites, às vezes até excessivo. Eu tive uma história de um adulto jovem que a mãe chorou a consulta inteira, lembrando da surra que ela dava nele para ele ficar quieto e para ele estudar. Ela identificava que tinha um problema, ela buscava ajuda. Não, é falta de limites, ela ia lá e batia demais na criança, porque a criança não parava, né? Porque em geral eles ficam 5 minutos, quero beber água, quero sair, quero brincar. E aí nisso eles têm um mau desempenho e a mãe batia muito, muito nesse menino. Agora, embora você tenha dito que não existe nenhum exame sem ser o clínico, não é? Isso não é algum funcionamento, porque isso é um funcionamento do cérebro diferente. Sim, com certeza. Antigamente se chamava de disfunção cerebral, Sim, porque já havia uma suspeita de uma sim, lesão cerebral. Só que como foi, ao longo do tempo, esses exames de ressonância, tomografia não mostraram, se deixou de lado este termo. Atualmente, com os exames funcionais, o SPECT, o PET, a gente tem observado, sim, um mau funcionamento cerebral, principalmente na região mais frontal. Mas então é detectável? É detectado, só que a gente ainda não usa esse exame de rotina porque ele é inespecífico. O paciente com depressão pode ter, o paciente com transtorno bipolar também pode ter as mesmas alterações. Entendi. E é um exame que acarreta uma grande carga de substância radioativa. Então a gente não vai fazer a criança se submeter, sendo que a gente pela clínica, já pelo relatório sabe escolar, já sabe o que é. Mensagem final para o nosso telespectador, que pena! Que identificando esses sintomas de hiperatividade, desatenção, que procure o profissional, busque tratamento para melhorar a qualidade de vida. Muito legal. Muito obrigada. Você não deixe de me ouvir na Rádio Guarujá AM 1550 kHz no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior, toda sexta-feira a partir das 3h30 da tarde, e de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai poder estar vendo as novidades do programa e também os programas que estão indo para o YouTube. Devagarinho, gente, porque isso é um trabalho que demanda muitos profissionais. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.